Muitas cidades da Inglaterra do século XVIII, assim como suas comunidades rurais, foram palco de uma série de revoltas populares que posteriormente ficaram conhecidas como os motins da fome, que foram estudadas por muitos historiadores, mas o principal deles é o historiador marxista britânico Edward Palmer Thompson, que escreveu um artigo intitulado A Economia Moral Inglesa do século XVIII. Nesse artigo, o Thompson ele pretende se aprofundar nas motivações dos motins sociais que ocorreram em várias cidades da Inglaterra, como Birmingham, Oxford, Londres, além daquelas comunidades rurais, então das cidades menores da Inglaterra. O Thompson ele pretende analisar nesse artigo o porquê que essas revoltas aconteciam. Muitos historiadores, antes do Thompson, diziam que esses motins eram simplesmente meras reações a estímulos econômicos, né? São chamados historiadores da escola espasmódica, que diziam que esses motins que a população inglesa fazia, por exemplo, contra grandes fazendeiros, comerciantes, donos de padaria ou donos dos moinhos, por exemplo, de produção de grãos, eram apenas revoltas compulsivas, irracionais, do que revoltas propriamente conscientes em si. Tudo isso baseado em uma concepção que por muitos anos dominou a ciência histórica, que fazia os historiadores pensar que pessoas comuns vindo das classes subalternas da sociedade não seriam capazes de elas próprias moverem história, não seriam capazes delas próprias fazerem história. Já, por exemplo, Edward Palmer Thompson, que é um inaugurador de uma corrente da historiografia denominada História Vista por Baixo, privilegia o modo de ver a sociedade, o modo de sentir e o ponto de vista dos pobres. O Thompson ele se opõe a essa visão espasmódica da história, de que pessoas comuns não seriam capazes de fazer história. Para o Thompson, esses movimentos, essas revoltas populares, elas eram sim legitimadas por um movimento muito bem consciente, muito bem coordenado de restauração dos antigos costumes populares que estavam sendo destruídos à medida que as novas noções econômicas da sociedade se transformavam. Tá complicado de entender? Calma que eu vou explicar isso com mais detalhe, pessoal. Durante a maior parte da história da Inglaterra, a maior parte da população inglesa era de origem rural, não dependiam da compra de cereais dos grandes comerciantes, padeiros ou dos donos de moinhos. Por quê? Essa população rural inglesa, ela produzia a sua própria alimentação nas terras comunais, que eram terras de uso comum da população inglesa, assim como acontecia em várias partes da Europa. Entretanto, a partir do século XV, com o advento da economia de mercado capitalista, as populações inglesas rurais começaram a ser expulsas do campo, porque esses campos passaram a ser cercados ou para a produção de cereais ou para a produção de ovelhas que iriam alimentar, né, o novo mercado de produção da roupa que estava surgindo na Europa. Essa população rural ia para as cidades. E como essa população foi destituída dos meios para produzir sua própria alimentação, como pães, por exemplo, ela passou a depender do mercado. O mercado, nesse momento, com o advento do capitalismo, estava cada vez mais em expansão. Detalhe, pessoal, o mercado ele sempre existiu, mas de acordo com a visão de historiadores como Thompson ou Carl Polanyi, o mercado não tinha um papel central na sociedade da antiguidade, da Idade Média e do início da modernidade. É a partir do momento que o mercado passa a tomar uma posição central na sociedade e que as pessoas passam a perder outras maneiras de sobreviver, outras maneiras de subsistência e passam a depender das demandas do mercado, que começam a explodir na Inglaterra nos séculos XV, XVI, XVII, principalmente no século XVIII, chamados motins da fome. Por quê? A população não tem mais acesso aos cereais, que antigamente ela mesma plantava no campo, né? Como é o caso do trigo. Ela passa a comprar, a população passa a comprar os cereais dos grandes proprietários rurais, da gentry, né, que é a nobreza progressista que vive no campo. Ela passa a comprar o cereal dos grandes fazendeiros, dos vendedores de trigo, ou então dos donos de moinho, ou então dos donos de padaria. E o que acontece? Nessa economia de mercado, uma vez que a população não tem mais outros meios de sobreviver a não ser comprar comida desses grandes produtores, o que acontece? Esses produtores eles começam a se aproveitar para elevar o preço desses cereais, uma vez que eles são os únicos detentores do único meio de sobrevivência das pessoas. E na visão desses grandes produtores, a população não teria outra maneira a não ser aceitar essas novas imposições do mercado e pagar por um preço mais alto. Mas, por outro lado, dois movimentos aconteciam. Primeiramente, algumas autoridades do Estado, como xerifes, juízes ou os próprios membros das monarquias, eles não enxergavam com bons olhos esse processo de destituição das pessoas, das suas maneiras de sobreviver. Até porque a maior parte da sociedade, tanto os monarcas como a população, ainda tinham fortemente preservado
instalados na sua cabeça muitos dos costumes milenares da sociedade, como por exemplo noções de solidariedade, noções que não pode ser, por exemplo, cobrado um preço abusivo por coisas que são necessárias para a sobrevivência das pessoas, também pelo chamado preço justo, né? Uma espécie de lei que vivia na consciência das pessoas que não se deveria cobrar um preço extremamente alto por um produto que é necessário para a sobrevivência das pessoas, como é o caso do pão. Então disso aí decorriam duas coisas. Primeiramente, o Estado assumia, né, o Estado monárquico inglês assumiu uma posição paternalista de tentar controlar o preço dos cereais ou do pão, impedindo que os comerciantes cobrassem um preço muito alto, e a população, que tinha extremamente viva na sua memória a lembrança milenar de que os preços deveriam seguir um padrão justo para a sobrevivência da sociedade, também empreendiam revoltas contra os vendedores de cereais ou de pão que encareciam muitas coisas. Os moinhos responsáveis por moer o trigo e fornecer farinha para o pão eram alvos constantes de ataques e motins urbanos, quando estes encareciam muito o preço dos serviços. Em 1796, o primeiro moinho a vapor de Birmingham, o moinho Snow Hill, foi alvo de um enorme protesto, assim como outros comerciantes de trigo ou donos de padaria que já vendiam pão pronto também eram alvos. Como diria o Edward Palmer Thompson, pão é um produto de demanda inelástica. Por quê, pessoal? Não importa se o pão está caro ou barato, as pessoas nunca deixam de comer pão. Principalmente no século XVIII, onde os trabalhadores das cidades dependiam muito do pão. Primeiro, porque eles não tinham terra para plantar seus alimentos, foram todos expulsos da terra. Segundo, que o principal alimento era o pão. Então não interessa se o pão está caro ou barato, as pessoas nunca deixam de comer um pão. Os estudos do século XVIII revelam, por exemplo, que na época que o pão ficava mais caro, a população inglesa deixava de comprar outras coisas para redirecionar todo o lucro das suas casas para comprar o pão. Na verdade, em períodos de carestia, a população, na verdade, consumia até mais pão, porque ela deixava de gastar com outras coisas em casa para poder comprar pão. Os grandes comerciantes, por sua vez, defendiam cada vez mais as ideias da nova economia política, mais conhecida como laissez-faire, laissez-faire, né? que são um conjunto de teorias que posteriormente vamos chamar de liberalismo econômico, que apregoavam que o mercado deveria se autorregular sozinho e o Estado deveria parar de impor medidas, parar de intervir no mercado, porque o Estado paternalista daquele momento forçava os vendedores dos mercados populares na Inglaterra a estabelecerem um preço justo. O Estado mercantil inglês naquele momento assumiu a postura paternalista que impunha aos mercadores naquele momento um preço que fosse acessível à população, o chamado preço justo. Essa imposição do preço justo era baseada na lei estatuária, né, em tradições milenares da cultura inglesa, né, no chamado direito consuetudinário, né, nos costumes, a tradição inglesa, né, a tradição inglesa da solidariedade, do compartilhamento máximo de coisas essenciais para a vida humana. O historiador Thompson, por sua vez, fala que as simples noções do livre mercado não eram capazes, elas sozinhas, de explicar o movimento de preço dos cereais. Por quê? Os defensores do livre comércio, como o filósofo Adam Smith, por exemplo, dizia que se o Estado não regulasse o mercado, a competição entre os diferentes vendedores faria com que o preço abaixasse, assim a população e todo mundo sairia feliz. Mas na realidade, os grandes camponeses, a gentry, todo mundo, nos momentos de maior necessidade, seguravam seus produtos para diminuir a circulação no mercado e assim elevar os seus preços. Um economista inglês do século XVIII, o Arthur Young, calculou que mesmo em momentos que o déficit de pão ou de cereais no mercado era de menos de 25%, a subida dos preços ultrapassava 81% de subida dos preços, o que gerava um lucro de mais de 20 milhões a mais para o grupo dos mercadores. Muitas pessoas diziam que esses vendedores eles agiam com a força do monopólio, mas Thompson fala que a questão não era só analisar que eles podiam utilizar a força do monopólio. Por Thompson, a questão principal era analisar o quanto esses grandes comerciantes podiam se aproveitar do fato de que eles eram os únicos detentores de uma matéria essencial para a vida das pessoas, que era o alimento do pão, principalmente o pão, que era o alimento mais consumido pela população pobre inglesa daquele momento. O Thompson ele analisa que esses motins, muitas vezes, eles não eram para saquear os mercados dos grandes vendedores de pão. Muitas vezes era para pressionar eles a venderem o seu produto pelo preço justo. Tanto é que mesmo nos momentos em que as multidões invadiam os moinhos ou os mercados
Para tomar os estoques dos vendedores, eles iam no mercado central da cidade e vendiam pelo preço que eles consideravam justo. Essas ações eram baseadas em uma visão tradicional de normas e deveres, daquilo que eles consideravam que era a função social do mercado e do que eles consideravam que era uma ação legítima do mercado. Bem, pessoal, nós temos relatos de todos os tipos. Temos, por exemplo, as leis do Estado que dizia que quando o mercado abria, os grandes comerciantes eram obrigados primeiro a vender os seus cereais ou o seu pão para os pobres, né? Por exemplo, das 8 às 10 da manhã, os grandes vendedores de cereais tinham que vender seus produtos primeiramente para os pobres e só depois que todos os pobres tivessem comprado é que eles poderiam vender para outros varejistas e outros revendedores. Esses grandes comerciantes também não poderiam vender o cereal que ainda estava no campo, né? Não poderiam, por exemplo, reservar para outros varejistas e compradores o cereal que ainda estava no campo, e os donos dos moinhos, que era onde a população levava o cereal para ser moído, não podia cobrar um valor absurdo por essa moagem, né? O dono do moinho, por exemplo, tinha que cobrar um valor baseado nos valores tradicionais da cultura inglesa. Mesmo assim, os donos das padarias, por exemplo, ainda encontravam meios de burlar as leis do Estado que dizia que não se podia cobrar um preço abusivo pelo pão. Muitos donos de padaria, por exemplo, diminuíam o peso das massas para tentar diminuir o peso do pão, outros tentavam usar farinha de menor qualidade na composição do pão. Quando a população ficava sabendo disso aí, muitas vezes o dono da padaria podia ser linchado, poderia receber cartas ameaçadoras. Outra coisa que a população detestava era uma prática desumana dos vendedores, muitas vezes em período de fome, em vez de vender os seus estoques para a população que estava passando fome, muitos vendedores preferiam exportar para outros países da Europa os seus produtos. Quando isso acontecia, os comboios eram cercados pela população irada, revoltada, que obrigava o vendedor a voltar para trás ou a vender aqueles estoques para a população local a um preço justo. E muitas vezes esse processo era violento, mas praticamente em quase todos os casos não aconteciam furtos. E mesmo quando o vendedor se recusava a vender pelo preço justo a mercadoria, era mais comum a população pegar os produtos e jogar no rio, jogar pela estrada. Dificilmente a população ficava com as cargas sem pagar por ela. Muitas vezes então, quando o vendedor se recusava a vender pelo preço justo, a população tomava aquela carga, ia na praça da cidade e vendia aqueles produtos pelo preço considerado justo e repassava o valor para o próprio comerciante. E muitas vezes essas ações eram respaldadas pelas próprias autoridades da cidade, que tinham como base o direito consuetudinário, a lei estatuária e o valor das tradições inglesas, né, que dizia que o comércio tinha que cumprir uma função local e o que era um bem essencial à vida não podia ser vendido por um valor muito abusivo. Chegou um determinado momento que muitas vezes os vendedores que insistiam em vender os produtos para fora, mesmo em períodos de fome, tiveram que fazer com que seus comboios saíssem durante a calada da noite, acompanhados de verdadeiras tropas para proteger o seu comboio da população que ficava irada se descobrisse que os seus cereais estavam sendo vendidos para outras regiões da Europa. Aos poucos, da transição do século XVIII para o século XIX, foi ocorrendo a vitória da ideologia da nova economia política de mercado, defendida por pessoas como Adam Smith, Edmund Burke. E aos poucos, esses motins da fome da população inglesa pobre foi começando a ser cada vez mais violentamente reprimida. Muitas autoridades que defendiam a posição paternalista do Estado começaram a ficar com medo das rebeliões dos trabalhadores porque viam neles um ideal revolucionário jacobino. O Duque de Portland, por exemplo, foi um parlamentar inglês ferrenho defensor de uma repressão cada vez mais violenta a esses protestos populares. Ele dizia que esses motins eram um atentado terrível contra a propriedade privada. O filósofo conservador Edmund Burke foi um ferrenho propagandista de um anti-jacobinismo histérico sintetizado com as ideologias da nova economia de mercado. Aos poucos, essas rebeliões começaram a ser cada vez mais violentamente reprimidas, ao ponto que elas foram sendo aos poucos suprimidas. Mesmo com que elas jamais tenham saído da mente das pessoas, elas começaram a ser impostas cada vez mais à força. Na mesma medida que a revolução industrial ia se espalhando, outras coisas seriam responsáveis por provocar a ira dos trabalhadores. Por exemplo, no final do século XVIII para o XIX começou a explodir o movimento ludita, não é mesmo? Que já tinha outras demandas dos trabalhadores. Bem, galera, o Thompson fala que para nós hoje é difícil imaginar uma sociedade em que não era considerado normal um homem lucrar com as necessidades dos outros.
Hoje nós não ligamos muito para os mecanismos de distorção do mercado e uma economia cada vez menos regulada, mas no século XVIII isso levava à morte de muitos trabalhadores. E se vocês gostaram dessa reflexão do historiador Edward Thompson, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que gosta de história, economia, filosofia e gosta de assuntos relacionados à cultura e à ciência. Todos os vídeos desse canal aqui demandam um trabalho muito grande de pesquisa, edição e roteirização do vídeo. Agradeço muito por você que viu até aqui, e se você quiser se inscrever no canal, garanto que todos os vídeos que eu faço aqui no canal são fundamentados nos trabalhos dos historiadores especialistas em cada um dos temas abordados. Agradeço muito por você que assistiu até aqui, até a próxima e valeu!